Olá, gente. Mais uma vez, vamos aqui esclarecer alguns pontos importantes relacionados à educação inclusiva. É incrível que, como eu tenho falado em algumas palestras, alguns cursos, conferências, etc., eu não acredito que fosse necessário, que seria necessário para uma população consciente, nem de legislação inclusiva. Porque é tão clara a necessidade das pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, que basta nós sermos responsáveis pela aprendizagem delas, pelo desenvolvimento da autonomia delas e para a promoção da socialização delas, que nós já sabemos o que nós temos que fazer. Só que para nós fazermos o que nós deveríamos fazer por obrigação moral, existe a necessidade de uma legislação nos obrigando a isso. E o pior, mesmo com a legislação, as pessoas querem fugir das suas obrigações. Uma coisa que eu tenho falado que não é muito bom falar é que quando a gente não respeita as dificuldades dos outros, é bom que todos nós saibamos que dificuldades todos nós podemos vir a ter. Todas as deficiências, todos nós podemos vir a ter. Quem não tem um filho deficiente pode vir a ter, um acidente qualquer pode fazer isso. Então eu não gostaria de lembrar isso para ninguém. Eu gostaria que as pessoas assumissem isso como obrigação moral. Mesmo como no meu caso, não tem nenhum filho, nenhum neto com problema nenhum, e por isso mesmo que eu me sinto na obrigação de estar o tempo todo tentando descobrir meios de melhorar a vida dessas pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade. Então vejamos, por exemplo, na Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 28, diz claramente o seguinte, que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o sistema educacional, inclusive em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. E no inciso 2 diz: aprimoramento dos sistemas educacionais visando a garantir condições de acesso, permanência e participação e, grifado em vermelho por mim, aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. No seu artigo 28 ainda, no inciso 11, diz mais o seguinte: formação e disponibilização de professores para atendimento educacional especializado, de tradutores, intérpretes de Libras, guias, intérpretes e de profissionais de apoio. E no inciso 17, oferta de profissionais de apoio escolar. O grande problema é que no nosso país nós temos um curso chamado curso de Direito. Esse curso deveria ser para formar profissionais que aprendessem qual é a mensagem que cada legislação tenta passar e por que aquela legislação existe, para interpretá-la da maneira correta, de acordo com o seu objetivo principal. Qual é o objetivo de uma legislação de educação inclusiva? É que a pessoa com dificuldades, a ela seja garantida a aprendizagem ao longo de toda a vida, a partir dos pontos que ela sabe, no nível dela. A ela seja garantida, ou seja, haja o incentivo para a sua autonomia, para não depender dos pais a vida toda. E que seja promovida para ela a inclusão, a socialização. Se algum trecho da legislação for interpretada de maneira que não atinja um desses três objetivos, ou nós estamos entendendo a legislação de forma errada, ou ela está errada. Para isso existem os advogados. O problema é que nós estamos formando profissionais para interpretar a legislação de acordo com a nossa conveniência. Isso, para mim, é totalmente antiético. Então, vamos ser bem claros, a legislação está aí. Se alguma interpretação não está atingindo esses três objetivos, está errada. Agora vejamos as dificuldades. Digamos que esse aluno não tem condições de ir ao banheiro sozinho, de se alimentar sozinho, de se locomover sozinho. Para isso, existe o profissional de apoio escolar. Esse profissional é obrigação da escola
de ter esse profissional de apoio escolar para isso. Isso está na legislação, todo mundo já viu, nós acabamos de mostrar. Agora vamos ver um segundo ponto. Nós precisamos, como a própria legislação determina, analisar caso a caso, para fazer um plano de atendimento de cada aluno com dificuldades. Nós, professores, não é o médico, não é o terapeuta, não, somos nós, professores, porque só nós, professores, entendemos de educação. Então, vamos parar de esperar alguém dar ordem para nós de como nós devemos educar uma criança com dificuldade. Por enquanto, eu estou vendo muita escola, muito professor, muitos gerentes escolares aguardarem um laudo médico, um diagnóstico médico, uma determinação de um médico para fazer um atendimento educacional a uma criança com dificuldade. Então, isso tem que acabar. Nós não precisaríamos, como eu falei, nem de legislação, gente. A legislação está toda aí, toda a favor da educação correta de uma criança com deficiência ou com dificuldade. Mas nós estamos ignorando a legislação e ignorando a nossa competência. Então, eu fico pasmo quando eu vejo determinados dirigentes escolares que dizem não vamos fazer isso porque não está na lei. Sim, mas a criança existe? A dificuldade da criança existe? Ela precisa realmente ser educada? Qual é o objetivo nosso como educador? Se nós como educadores estamos fugindo dos nossos objetivos, acabou, já era, porque a profissão mais importante do mundo, que é a de professor, vai ser abandonada. Não estou falando de condições para o professor, estou falando que essa é a profissão mais importante do mundo. Uma coisa é nós exercermos a profissão mais importante do mundo da maneira que nós nascemos para isso, porque nós não podemos ser professores sem ter nascido para isso. Um professor que é professor por acaso está na profissão errada, tá? Porque se o professor, além de tudo, nem ganha bem, por que ele está na profissão de professor? Para ganhar dinheiro? Para ficar rico? Tá? Não, só deveria estar na profissão de professor quem nasceu para isso, quem tem essa vocação, quem ama essa profissão. E quem ama essa profissão sabe que os seus objetivos estão no aluno. Todos os alunos, principalmente os alunos que têm qualquer tipo de dificuldade. Então vamos parar para pensar só numa coisa. Cada aluno nosso tem que ser analisado por nós e não pelo médico, para sabermos como é que ele vai poder se desenvolver na aprendizagem, na autonomia e na socialização. E nós vamos fazer esse planejamento. Se nós somos uma escola privada ou pública, não faz diferença nenhuma. Nós temos que fazer o planejamento de qualquer forma. Porque, inclusive, quem abriu uma escola privada, deveria ter aberto para se incumbir da missão de educador. Se abriu apenas para ganhar dinheiro, também abriu a instituição errada, tá? Porque vai estar agindo de forma completamente antiética, como eu tenho visto acontecer. Mas não tenho visto acontecer só nas escolas particulares. Tenho visto acontecer a mesma falta de ética nas escolas públicas. Então vamos acabar com isso. Então analisemos o aluno. O aluno tem condição de ir ao banheiro sozinho? Ótimo. Então ele vai ficar na sala de aula, não precisa de profissional de apoio escolar. Ele tem condição de acompanhar a aula tranquilamente, ou seja, ele é escolarizável, tranquilo, ele pode ficar na sala, ele se comunica com o professor, ele se comunica com seus colegas com facilidade? Ótimo, porque a obrigação da educação em sala de aula é do professor regular. Ele tem que aprender isso, aprender as metodologias que facilitem isso e tudo mais. Mas ele não tem, então nós precisamos colocar um profissional que vai ajudá-lo nessa relação professor-aluno e nessa relação colega-colega. Não é um professor auxiliar. Temos que tomar cuidado. Professor auxiliar acaba com o desenvolvimento da autonomia do aluno. Esse profissional de apoio escolar é para a parte de levar ao banheiro, etc. O profissional de apoio ao aluno, que é um profissional especializado, como está na lei de proteção ao autista, já nessa lei já determina esse profissional, é um profissional que vai fazer a ligação entre o autista, entre o síndrome de Down, entre o deficiente intelectual e o professor.
até o dia em que essa relação esteja bem estabelecida e o aluno e o professor conseguem se relacionar. Aí esse profissional está dispensado. Esse profissional também vai facilitar a relação aluno-colegas, até o dia que essa relação esteja estabelecida. Aí, por meio de assembleias de classe, nós vamos preparar os colegas para fazerem essa socialização com esse aluno. Porque esse aluno não pode ser uma pessoa que está sendo preparada para precisar de alguém a vida toda, não. Nós precisamos preparar para ser autônomo. Então, esse profissional de apoio para a aprendizagem é temporário. Senão, nós estamos regredindo, voltando às escolas especializadas e fazendo com que ele o tempo todo necessite de alguém para lhe acompanhar. Então, deu para entender essa parte? Nós temos duas obrigações aí em termos de profissional de apoio à criança com qualquer tipo de dificuldade. Profissional de apoio escolar. Para que ele serve? Para levar a criança ao banheiro, para alimentação, etc. Tem nada a ver com educação. E o outro, que está determinado, por exemplo, na lei de proteção ao autista, mas que deveria estar para todos os deficientes, para todas as pessoas com deficiência, que é um profissional especializado para ajudá-lo nessa interação entre ele e o professor e nessa interação entre ele e os seus colegas de classe. Então, esse profissional, embora a lei não diga isso, ele deve ser temporário, até que esteja estabelecida essa ligação. Estabelecida que ele não pode ser o professor. Se ele for o professor do aluno, acabou a educação inclusiva. Porque aí o professor regular é professor dos outros. E aquele camarada ali é o professor dele. Cadê a inclusão? Cadê a educação inclusiva? Então ele estabelece a relação. O aluno teve uma dúvida, ele não vai tirar a dúvida, ele vai chamar o professor regular e dizer: nós estamos com essa dúvida aqui. Ele é como se fosse um colega. São dois fatores que determinam a existência desse profissional. Fator empatia, ou seja, esse profissional tem que gostar do seu acompanhado, tá? E o fator colega, ele não pode ser professor, ele é um colega que vai agir como se tivesse as mesmas dificuldades, para que o seu acompanhado aprenda a se relacionar com o professor, que esse sim é o responsável pela sua aprendizagem. Ok, gente? Qualquer dúvida, entre em contato. Vamos esclarecer tudo isso, passo a passo, para que nós possamos salvar essas crianças. E nós possamos assumir nós professores, possamos assumir o nosso verdadeiro papel de professor. Lembrem, é a profissão mais importante do mundo. Então, nós não podemos ficar esperando ordens dos médicos. Nós é que sabemos a educação, nós é que sabemos cuidar dessas crianças para educá-la. O médico é para tratamento clínico, diagnóstico médico é para tratamento clínico, laudo médico é para tratamento clínico. Laudos para acompanhamento educacional são feitos pelo professor, pela escola, pelos profissionais de educação. Que isso fique bem claro, tá? A nota técnica 04/2014 do MEC já especifica isso. A Lei Brasileira de Inclusão absorveu essa nota técnica. E todas as legislações estaduais também. Só falta nós lermos a legislação e aplicarmos corretamente. E não de acordo com uma conveniência esquisita qualquer. Ok? Forte abraço. Até o nosso próximo encontro.